Norma agendi e facultas agendi. A norma agendi é a regra de conduta a ser seguida, é o chamado direito objetivo. Então, essa regra de conduta a ser seguida, ela é hipotética e abstrata. Hipotética porque ainda não aconteceu e há uma hipótese, hipotética e abstrata. Abstrato porque não aconteceu e a hipótese está na própria lei. Então, este preceito hipotético, essa hipótese de incidência, ela ainda não aconteceu, mas está prevista na norma. Por isso que é uma regra de conduta a ser seguida. Nem todas as regras estão no ordenamento jurídico, nem todas estão positivadas. O nosso direito é positivo. Por quê? Porque elas estão escritas. Esse direito positivo trata das leis escritas, porém não é somente as regras que estão escritas que se aplicam ao direito. Tem aí princípios gerais de direito, tem costume e assim vai. Mas fiquem aqui no campo do direito objetivo, do direito posto, do direito escrito, do direito positivo. Lembrando que esses textos eles vêm do direito romano e têm total aplicação ainda hoje. Então, lá para os romanos, né, esse preceito é hipotético e a finalidade das leis é regular o comportamento humano da sociedade e tem uma característica essencial que é a força coercitiva que a própria sociedade lhe atribuiu. Como é que a sociedade atribui uma sanção para a lei? Pelo poder legislativo, né? Então, quando a sociedade escolhe os seus deputados, senadores, vereadores, está escolhendo alguém que fará as leis em seu nome, em seu interesse. Por isso que a regra é feita pela sociedade e para a sociedade, do povo para o povo. É o povo que escolhe por meio dos seus representantes. Então, se a lei está mal escrita, é porque nós escolhemos os nossos representantes errados. Há uma diferença aqui, então, da norma agendi para facultas. Facultas é faculdade. Pensem aqui na faculdade. Vocês estão na faculdade de Direito. E isso quer dizer o quê? Possibilidade. Faz quem quer, não é obrigado. Não é obrigado, porque o obrigado é o coercitivo. Coercitivo está lá no direito objetivo e não na facultas. E o que significa essa faculdade de poder exigir o comportamento alheio? Veja, é poder no sentido de possibilidade. Ele pode exigir o comportamento alheio. Exige se quiser. Vamos dar um exemplo aqui. A norma agendi, a regra de conduta, diz que as pessoas devem agir honestamente e não lesar a outrem. Agora, se lesar a outrem, tem que indenizar. Aquele que sofreu o dano tem a possibilidade de exigir o comportamento alheio ou não. Se ele não exigir, ele vai perder o direito pela prescrição e isso é um fato jurídico. Vamos falar aqui, ó, da facultas agendi. O que é essa facultas agendi? Eu vou colocar o Código Civil. O artigo 927, ele trata da responsabilidade civil. A responsabilidade civil significa que alguém tem uma obrigação de indenizar. Então, se alguém praticou um ato ilícito, e o Código Civil fala aqui já quais são os atos ilícitos, são aqueles que estão no artigo 186 e no 187, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Era a mesma ideia do direito romano que diz que todos devem agir honestamente, não lesar a outrem, e o direito deve dar a cada um o que é seu. Né?
o sentido é o mesmo, mudou as palavras. E apareceu uma situação nova que não tinha nem no século passado, nem no século XX não existia, porque o código é de 2002, praticamente século XXI apenas, né? Então, esse artigo 187, ele trata do abuso de direito. A única coisa que não tinha no direito romano, e é nova, inclusive, para o direito brasileiro. Lembrem aqui do artigo 927. Então, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a reparar. E ele traz dois artigos, 186 e 187. Vamos lá no 186. Trata dos atos ilícitos, 186 e 187. 186, ele fala, aquele que, por ação ou omissão voluntária, aqui, em uma palavra só, é dolo. Ação ou omissão voluntária. Voluntas é vontade. Vocês se lembram lá da emancipação voluntária? Tem voluntas, tem vontade. Portanto, quem pratica ou deixa de praticar um ato voluntariamente, querendo causar o dano, praticou dolo. Continua o artigo, negligência ou imprudência. Negligência ou imprudência são uma das modalidades da culpa em sentido estrito. Esse artigo todo aqui fala da culpa em sentido amplo. Essa construção da culpa em sentido amplo, do dolo e culpa em sentido estrito, é do direito civil. Ela foi construída primeiro no direito privado, não é só do direito civil, né? Referindo lá ao direito romano. Os romanos construíram a maioria do raciocínio e dos conceitos jurídicos baseado no interesse particular, privado, porque as primeiras regras, a lei das 12 tábuas, surgiu no interesse do particular e não no interesse público. A lei das 12 tábuas, que é a primeira lei escrita, ela surge no interesse da plebe. A plebe vai buscar interesses porque o Estado interferia demais pegando o patrimônio da plebe. Quem era o Estado? O imperador, né? E para que isso ficasse livre, eles foram buscar direitos. Isso, interesse individual da plebe. Por isso que começa no interesse privado e depois é que avança para o interesse público. Então, no artigo 186 tem duas coisas que são aqui dolo e culpa em sentido estrito. Já no artigo 187, trata do abuso de direito. Então, o artigo 187 é o artigo que trata do abuso de direito. Significa que se alguém tem direito, mas no momento que exerce, ele passa do limite, cuja finalidade é econômica, social, boa-fé ou bom costume, ele está praticando ato ilícito. E se praticou o ato ilícito, como abuso de direito, ele nem precisava ter a intenção de causar o dano. Bastava ultrapassar o limite do direito dele, ferindo a ordem econômica, a social, a boa-fé e os bons costumes. Dano está no artigo 402. No artigo 402, ele fala que as perdas e danos correspondem, salvo exceções previstas em lei, eles correspondem ao que o credor efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar. Então, no artigo 402 tem dano emergente e lucro cessante. E o dano ainda tem também a questão moral, né? O dano moral está também previsto no dano, conforme lá o próprio artigo 186,
que fala aqui, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, como é que ficou tudo isso que nós falamos até aqui? Eu vou colocar... Deixa eu ver como é que eu vou colocar aqui para apresentar para vocês. Vou compartilhar a tela, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Dá para ler os dois quadrinhos? Se não der, pelo menos eu tirei lá do código esses artigos ato ilícito 186 e 187 e o dano que está lá no 402. Então, 186, em uma palavrinha só, é a culpa. Nossa, ficou muito grande. A culpa em sentido amplo. Essa culpa em sentido amplo, ou lato sensu, vou fazer maior aqui. Culpa lato sensu, ou em sentido amplo, ela abrange o dolo e a culpa em sentido estrito, ou stricto sensu. O dolo está na ação ou omissão voluntária. E a negligência ou imprudência são uma das modalidades da culpa stricto sensu, ou em sentido estrito. E o artigo 187 fala do abuso de direito. Então, tem aqui a culpa no sentido amplo, ou lato sensu, e o abuso de direito. Tá? Como ato ilícito. E do outro lado, o dano. Esse dano é o dano material. Esse do 402 aqui. Porque o dano pode ser material ou moral. Nesse 402 é material, que tem duas coisas aqui, ó. O quanto efetivamente perdeu é o dano emergente e o que razoavelmente deixou de lucrar é o chamado lucro cessante. Então, aqui tem, de um lado, o dano e, do outro lado, o ato ilícito. Tem que ter, então, a ligação entre esses efeitos para que tenha reparação civil. A reparação civil, conforme o artigo 927, diz que aquele que, por ato ilícito, artigo 186 e 187, causar dano a outrem, e aí esse dano pode ser moral ou material, se for material é o emergente ou lucro cessante, e o nexo de causalidade, que é o terceiro requisito, que é a ligação entre o ato ilícito e o dano, que é o chamado nexo de causalidade. Portanto, se alguém, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar, indenizar. Tem que indenizar. Daí, então, o que nós estávamos falando mesmo do texto lá do direito romano? Vocês se lembram ainda? Agora vai chegar onde tudo começou, por que nós fomos lá para o Código Civil se estávamos falando do direito romano? De onde é que surgiu todo esse assunto? Vocês se lembram? E saiu daqui, ó, da facultas agendi, da faculdade de exigir o comportamento alheio. A norma agendi é o poder de exigir o comportamento alheio. E aí, esse poder de exigir o comportamento alheio é que estamos falando,
por exemplo, da norma, agir honestamente, não lesar a outrem, o direito deve dar a cada um que é seu. Essa é a norma agente. Agora, se alguém sofreu um dano, ele tem o poder de exigir o comportamento. Ele pode, se quiser. Se não quiser, não está obrigado. É um direito subjetivo do credor. Se não quiser, não está obrigado a indenizar. Desculpa, de exigir o comportamento ali, de exigir a indenização. Então, vamos voltar lá na telinha de onde nós saímos. Vamos voltar lá. Facultas agendi. Aqui tem a regra, norma agendi. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a reparar. E a reparação é colocar do jeito que estava antes. Por exemplo, então, aqui, ó, prestem atenção que agora o artista vai, então, mostrar os seus dotes. Temos aqui um veículo. Parece um veículo? Aqui, ó, um motorista. As rodinhas. A carga. Esse motorista aqui tem o seu veículo para transporte. E ele ganha dinheiro com isso aqui. Vem alguém e resolve no seu carro lindo e maravilhoso colidir com esse sujeito. O carro era mais bonito, mas o software fez um triângulo aqui. E acaba estragando o caminhão. Pensem agora, esse sujeito do carro todo estiloso aqui, super futurista, triângulo, que causou o dano, eu estou afirmando, hein? Ele que causou o dano. Ele, para ficar fácil aqui, teve a vontade de bater no caminhão. E foi por ação, então, ele resolveu bater no caminhão. O dono do caminhão tem qual direito? Segundo o artigo 927. Tem qual direito aí? Ele tem o direito de buscar a indenização, concordam? Qual é a indenização? Qual é o dano que esse sujeito do caminhão sofreu? A parte que está amassada é o dano emergente, o quanto efetivamente perdeu. Se ele teve que ir para o hospital, se amassou, guincho, e assim vai. É o quanto aparece, quanto efetivamente perdeu. Esse sujeito do caminhão aqui, ele usava o caminhão para ganhar o dinheiro dele. O que aconteceu se o caminhão vai ficar parado agora? Lucro cessante, né? O dinheirinho que ele ganhava aqui com a carga parou. É o lucro cessante. Então, o dano material que esse sujeito sofreu, o dano emergente, mais o lucro cessante. É o que o caminhão sofreu. Pode ter até um abalo moral, enfim. Esse dono do caminhão, ele é obrigado a cobrar o sujeito A? Ele é obrigado? Ele deve e não tem escapatória? Pode exigir se quiser. Então vamos calcular aqui o dano para colocar o caminhão do jeito que estava, deve dar aí uns 100 mil reais. Desses 100 mil reais, então, o que o dono do caminhão deve fazer? Cobrar, se ele quiser. Se ele não quiser, nada acontece com o sujeito A. Nós estamos falando da facultas agendi, da possibilidade de exigir o comportamento alheio ou não. É o poder que aquele que tem um crédito tem de exigir o comportamento alheio. Lembrando, nós estamos no direito privado, hein? No direito penal, por exemplo, vocês estão vendo lá que, dependendo do crime, não tem essa possibilidade, não. O Ministério Público vai e ele tem o dever de ingressar com a ação. E tem até alguns crimes que fica a escolha
da vítima também, né? Promover a ação ou não. Sobrou aqui um comentário. Maria, o que ele deixou de ganhar por conta do acidente também vai ter que ser reparado então. Exatamente. Desde que o dono do caminhão queira. Se ele não quiser, fica com prejuízo. Aí por que ele fica com prejuízo? Ah, porque ele quer. Ou porque dormiu. Né? Vocês já ouviram falar que o direito não socorre aqueles que dormem? Esse sujeito aqui tem um prazo para cobrar. Se esse sujeito não cobrou no prazo, dançou, perdeu. Dormiu, perdeu. Ok? Então, falamos aqui da facultas agendi, faculdade, possibilidade de exigir o comportamento alheio. Uma lei, para ser perfeita, ela tinha que ter, então, um efeito jurídico que é a nulidade. Nulidade é o efeito de fazer voltar à situação anterior ao ato praticado. Ocorreu a prática de um ato, passa o tempo que for que ela volta à situação anterior ao ato praticado, retorna ao status quo ante. Exemplo, hoje, por exemplo, um ato praticado por absolutamente incapaz. Esse ato, na questão da validade, é nulo. E se é nulo, ele volta à situação anterior ao ato praticado. Os romanos classificaram como a lei mais que perfeita, lex plusquamperfecta, quando tem a punição mais a nulidade. Quando a lei prevê apenas nulidade, ela é uma lei perfeita, lex perfecta. Quando tem apenas a punição, é uma lei menos que perfeita, e quando não tem punição, é uma lei imperfeita. Exemplo daquelas plaquinhas: proibido pisar na grama. É uma norma agendi, só que aquela plaquinha por si só não tem punição. Então, se aquela plaquinha fosse uma lei, ela seria uma lei imperfeita. Por quê? Porque é uma lei que não tem punição. Isso, na visão dos romanos, essa classificação não afeta muito o nosso ordenamento, mas é interessante que vocês saibam quanto era importante a penalidade e a nulidade para os romanos. Direito cogente é a regra obrigatória e o direito dispositivo é aquele que as partes podem dispor, manifestando as suas vontades, e é a característica essencial do direito privado. No entanto, nós estamos num momento da sociedade que o Estado interfere na autonomia da vontade das partes de tal forma que não cabe toda essa disposição de direitos. Portanto, em razão da ordem pública, da função social dos contratos, essa autonomia da vontade dos particulares para realizar negócios jurídicos tem limitação conforme a ordem pública. Então, nem tudo que os particulares podem fazer é assim tão dispositivo. Ou seja, as partes particulares, conforme as suas vontades, eles podem escrever os contratos conforme estão previstos na norma ou escrever contratos que nem existiam no ordenamento jurídico. E ainda, conforme as suas vontades, eles podem modificar a lei. Então, se a lei diz que primeiro cobra o devedor principal, depois a garantia, no contrato de locação, normalmente o fiador renuncia ao direito de ordem. E aí ele está praticando aqui, esse direito dispositivo, está dispondo do direito que a lei lhe dá. A lei diz que primeiro cobra o devedor principal, depois o fiador.
o fiador vai lá e renuncia. Ele está dispondo do direito que ele tem. Essa é uma característica do direito privado. Mas com a interferência do Estado, cada vez menos cabe essas autonomias no âmbito particular. Aqui, direito dispositivo e direito cogente, então. Admitia a autonomia da vontade dos particulares. Essa é uma característica do direito privado, né, que tem até hoje. Os exemplos nem todos são iguais, mas a ideia do direito obrigatório, do direito cogente com o direito dispositivo, sim, esses ainda estão até hoje. Em relação à interpretação e à analogia, quando acontecer um fato que não tem uma norma prevista, a interpretação também. E essas questões aqui, então, de quando a norma entra em vigor, a analogia, como é que funciona, veremos na lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é a chamada LINDB. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Esta lei de introdução às normas do direito brasileiro, que era um decreto, né, de 1942, ela fala quando é que a lei começa a vigorar, e aí ela fala em 45 dias, que é o período da vacatio legis, fala de 3 meses quando é fora do país, diz que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, fala da revogação e fala do direito adquirido, da coisa julgada e do ato jurídico perfeito. Artigo 6º aqui. A lei terá efeito imediato e geral respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Isso corresponde ao princípio da irretroatividade das leis. Toda lei passa por um processo legislativo. Tem uma forma para se escrever as leis, para tramitar as leis. Depois que a lei passou por todo o processo legislativo, seja ele federal, municipal ou estadual, ok, Amanda, não tem problema, vou passar aqui os vídeos e também vou explicar. Se não der todos agora, na próxima aula, com certeza. Então, o que interessa para nós, neste momento, não é o processo legislativo. Vocês terão essa matéria em direito constitucional, enfim. Neste momento, o que importa é saber a partir de quando a lei está no mundo jurídico e quando é que ela começa a produzir os efeitos. É esta matéria que interessa para nós neste momento. Então, a lei, quando ela foi publicada, ela existe para o mundo jurídico. Antes disso, ela está na tramitação, ela ainda está no processo legislativo. Com a publicação, já passou todo o processo, já foi sancionada, enfim, foi publicada. Saiu no Diário Oficial. Esse exemplo aqui é do Código Civil de 1916, foi publicado no Diário Oficial da União, porque é uma lei federal, em 5 de janeiro de 1916. Se fosse uma lei municipal, sairia no Diário Oficial do município. Se fosse uma lei estadual, no Diário Oficial do Estado. Como é uma lei federal, saiu no Diário Oficial da União. Publicada. Quando a lei é publicada, ela existe para o mundo jurídico. Agora, ela está vigorando ou não? Tem um X aqui porque teve uma revogação, mas a lei começa a vigorar. Ela vigora imediatamente ou não. Depende desse período da vacatio legis. E vacatio legis é o período de adaptação da sociedade à nova lei. Então, tem uma lei que foi publicada e a sociedade precisa se adaptar ao
que vem dentro dela. Ou o legislador não quer que a sociedade consiga se adaptar e ele quer que provoque os efeitos imediatamente. Então, há um lapso temporal entre a publicação e o momento que ela começa a produzir os efeitos, ao momento que ela entra em vigor. Esse prazo é chamado de vacatio legis. Tem lei que entra em vigor sem a vacatio legis. Por quê? Porque é o legislador que quis. E como é que sabe se a lei tem vacatio legis ou não? Na própria lei. Então veja aqui, ó. Exemplo do Código Civil de 1916. Ele foi publicado no dia 5 de janeiro de 1916 e o próprio texto do Código Civil de 16 dizia que o Código Civil entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1917. Então, o lapso temporal do dia 5 ao dia 1º de janeiro de 1917 era chamado vacatio legis. Vacância. O que lembra isso? Férias, não é? Não lembra férias? Vacância, hotel. É férias da lei? É mais ou menos isso, né? É o período de adaptação da sociedade à nova lei. Vacatio legis ou não. Veja, o exemplo daqui é de 1916, hein? Tem hoje uma regra escrita lá na LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB. E a LINDB é esse decreto-lei 4657 de 1942. Hoje, diz que, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, se não tiver escrito nada na lei que foi publicada, ela começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. É aqui um texto que está na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lembrando, essas regras que estão na LINDB não se aplicam a todas as leis. Por exemplo, tem leis tributárias que não têm essa regra, e assim vai. Mas, para a maioria das leis, ela serve. O período de vacatio legis de 45 dias, salvo disposição em contrário. Vou mostrar aqui uma lei que não tinha vacatio legis. E é muito comum isso acontecer, hein? Lei sem vacatio legis. Veja, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro era chamada Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Vocês viram aqui? Estão enxergando? Esse texto, Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, foi alterado para Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E uma lei é só alterada ou revogada por outra lei. Então, para mudar esse texto, Lei de Introdução ao Código Civil, para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, precisou de uma lei. E essa lei era a Lei 12.376 de 2010. Estamos na lei número 12.376 de 2010. Olha o tamanho dessa lei. Está com todos os artigos aqui. Então, esta lei 12.376 de 2010 fez o quê? Artigo 1º diz que ela altera o decreto 4657 e amplia o campo de aplicação. Como é que amplia o campo de aplicação? Vamos ver o artigo 2º. A ementa do decreto passa a vigorar com a seguinte redação: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Ponto, acabou. Não tem mais nenhum artigo nesta lei. E foi publicada no dia 31 de dezembro de 2010. Portanto, qual foi o período de vacatio legis desta lei?
12.376/2010. Qual foi o período de vacatio legis? Qual foi? Nenhum. Não tinha vacatio legis. Ela entrou no dia da sua publicação. Não teve vacatio legis. Veja aqui, ó, artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Publicou, está produzindo efeito. Uma lei entrou em vigor, ela continua para frente. Essa é a ideia do princípio da continuidade das leis. A lei entra em vigor e vai produzir efeitos para frente, até que venha outra lei que a modifique ou revogue. Está lá no artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária da lei, né? A lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Esse é o princípio da continuidade da lei. A lei entra em vigor e vai para frente. É essa a ideia. Até quando? Até o momento que vem outra lei, e a modifica ou revoga. A revogação pode ser tanto expressa quanto tácita. Revogação pode ser expressa ou tácita. Seja ela expressa ou tácita, ela pode ser total ou parcial. Então, a revogação total ou parcial pode ser tácita ou pode ser expressa. Tudo bem até aqui? A revogação expressa. Vamos ver aqui na revogação expressa. A revogação expressa está escrita na lei. Exemplo, artigo 2045 do Código Civil. Ele diz: revogam-se a Lei 3.071 de 1º de janeiro de 1916, Código Civil. Veja aqui, ó. Está revogando totalmente o Código Civil. Essa revogação aqui foi total. De forma expressa, total. E total é chamada de aberrogação. Continua lendo esse parágrafo a parte primeira do Código Comercial. Somente a primeira parte do Código Comercial de 1850. Veja só, tem lei do século XIX produzindo efeitos até hoje no nosso ordenamento jurídico. Essa parte do Código Comercial, ela foi revogada apenas parte da lei. Então, tem uma revogação parcial de forma expressa. E a revogação parcial é chamada de derrogação. Tudo isso está naquele texto de introdução que está no conteúdo da aula. Essa revogação total ou parcial também pode ser de forma tácita, comentamos com vocês. Tácito significa comportamento inequívoco. E como é que a lei revoga de forma tácita? Com o seu comportamento inequívoco. Veja aqui, ó, artigo 2º, parágrafo 1º do decreto, da LINDB. Ele diz que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare. E expressamente o declare, nós vimos ali exemplo do artigo 2045. E daqui para baixo é a revogação tácita. Quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Então, nessa parte aqui, nessa segunda parte do parágrafo 1º do artigo 2º da LINDB, trata da revogação tácita. Ou seja, quando a lei nova for incompatível com a antiga, ou quando tratar inteiramente da matéria, está fazendo a revogação. Quando trata inteiramente, aqui é total. E quando trata apenas parte, aí é parcial.
Então, a revogação pode ser expressa ou tácita, total ou parcial. E o fluxo termina aqui com a irretroatividade das leis, que está no artigo 6º da LINDB. A lei em vigor terá efeito imediato, respeitados o ato jurídico perfeito, é o ato que foi realizado na vigência de uma lei, e esse ato tem que ser respeitado. O direito adquirido é o direito que foi conquistado na vigência de uma lei, e a coisa julgada é a decisão judicial que não cabe mais recurso. Por que tem isso? Porque, imaginem, num determinado momento aqui, ocorreu o ato jurídico perfeito. Eu vou usar outro quadro aqui, outro fluxo. Deixa eu ver se dá repristinação. Não, onde que eu pus outro fluxo? Aqui embaixo. Temos o direito intertemporal. Temos duas leis no tempo e no espaço. Código Civil de 16, representado aqui pela Lei Verdinha, e o Código Civil de 2002, representado pela Lei Vermelhinha. Quando uma lei entra em vigor, ela produz efeitos para frente, concordam? Princípio da continuidade das leis. O efeito vai para frente. E esse efeito vai para frente até que outra a modifique ou revogue. Então, veja, o Código Civil verdinho está produzindo efeitos aqui. Enquanto ele estava produzindo efeitos, surgiu uma lei, que é o Código Civil de 2002. O Código Civil 16, ele foi publicado numa determinada época, teve a vacatio legis e aí entrou em vigor, e a partir desse momento que ele entra em vigor, todo o ato que foi praticado na vigência dessa lei, conforme as regras da lei, é um ato jurídico, e esse ato jurídico é perfeito. Por que perfeito? Porque ele produz os efeitos jurídicos conforme a lei da época. Enquanto o Código Civil de 16 estava produzindo efeitos, em 10 de janeiro de 2002, foi publicado o Código Civil atual. Foi publicado, só que ele tinha vacatio legis de 1 ano. Durante a vacatio legis desta lei nova, qual é a lei que está produzindo efeitos? É o Código Civil de 16 ou de 2002? 16 ou 2002? Respondam rápido aí. Qual é? É o de 16. É o de 16. Por que não é 2002? Porque o de 2002 está na vacatio legis. Ele foi publicado, existe, mas não está produzindo efeitos. Durante a vacatio legis do Código Civil 2002, é a Lei Verdinha que está produzindo efeitos. Quando é que vai cessar os efeitos? Quando vier uma lei que a modifique ou revogue. Qual é a lei que revogou o Código Civil de 16? Foi o Código Civil de 2002. A partir desse momento, para os efeitos da lei verde e começa a produzir os efeitos da lei vermelhinha. Código Civil de 2002. Veja o que vai acontecer. Os atos praticados durante o Código Civil de 16, eles são perfeitos, concordam? Não importa o período que ele foi praticado, não importa se foi no período da vacatio legis, não importa. Ele vai produzir efeitos para sempre. Por quê? Porque a lei nova, ela não pode voltar, porque senão vai dar insegurança jurídica. Imagina se vier uma lei, se o Código Civil novo falar assim, tudo que foi praticado antes não tem validade, tem que fazer tudo outra vez. Viram uma bagunça jurídica enorme. E, portanto, não volta se ferir o ato jurídico perfeito. E o próprio Código Civil, nesse ponto, tem o artigo 2035, Código Civil 2002, está aqui em vermelhinho. Ele diz que a validade dos negócios e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor deste Código. Antes da entrada em vigor deste Código, era
o ato praticado durante a vigência do Código Civil de 1916. Obedece o disposto nas leis anteriores. O nosso exemplo é o da Lei Verdinha, Código Civil de 16. Referidas no artigo 2045, e ele fala que quanto aos efeitos, segue o da lei nova. Quanto aos efeitos, segue o da lei nova. Mas o ato jurídico é válido. Portanto, o que foi realizado na vigência da lei velha é perfeito e a lei nova vai aqui verificar quanto aos efeitos e durante a vacatio legis da lei nova, as partes poderiam estabelecer regras de como se aplicaria o que eles combinaram aqui no período da lei nova. Para isso que serve a vacatio legis. E nós temos exemplo disso nas leis atuais. Código Civil de 2002 em relação ao Código Civil de 16. A lei não retroage, por quê? Porque precisa respeitar o ato jurídico perfeito, o ato que foi realizado na vigência da lei e estava perfeito e acabado. O direito adquirido é um direito que se adquiriu durante a vigência da lei. A lei nova não pode tirar esse direito. No Brasil já aconteceu algumas vezes e normalmente acontece. Exemplo, a aposentadoria. Teve uma vez que as pessoas conseguiram direito para se aposentar, aí veio a lei nova e tirou esse direito. Uf, a lei nova falou, opa, quem pode se aposentar não pode mais. O que a lei nova fez? Retroagiu, e aí ela feriu o direito adquirido. A lei não pode ferir o direito adquirido. Portanto, essa lei ou esse artigo é inconstitucional. Atenção, atenção. Uma coisa é direito adquirido e a outra é expectativa de direito. Uma situação é ter direito já para se aposentar e a outra é faltar um dia ou outro para se aposentar. Então, direito adquirido é diferente de expectativa de direito. Vamos fazer aqui um exemplo. Por exemplo, vou fazer a minha declaração unilateral de vontade e digo que deixarei para vocês em testamento o meu terreno para que lá vocês construam o maior escritório de advocacia da América Latina. Eu deixo para depois da minha morte o meu terreno, mas vocês devem construir lá o maior escritório da América Latina. Isso é um encargo, mas eu já estou fazendo aqui a minha declaração unilateral em testamento. Tô Vivinho da Silva, vocês receberão esse terreno. Pergunta, vocês já têm direito adquirido? Não tem direito adquirido. E coisa julgada? Coisa julgada é a decisão que não cabe mais recurso. Juiz deu a sentença recorre, foi aí efetivada, não pode vir uma lei nova, falar assim, aquela sentença não vale nada, porque senão seria fácil mudar as decisões judiciais. Não gostei da decisão judicial, faz uma lei para modificar. Isso não pode. Portanto, segue a regra do princípio da irretroatividade das leis. Ah, mas tem lei que retroage? Tem sim. A lei que retroage é para beneficiar, por exemplo, no direito penal, uma situação mais benéfica para o réu. Outro exemplo, no direito tributário também para beneficiar o contribuinte. Na questão da aposentadoria, teria direito adquirido quem
poderia se aposentar. Já pode se aposentar. Ele pode se aposentar, mas ele não quis se aposentar. Aí vem uma lei e fala, agora você não pode mais. O que ela fez? Produziu efeitos para trás quando a regra é do princípio da continuidade. Essa lei não pode retroagir. Se fizer isso, aí ingressa com a ação e na maioria das vezes essas leis são declaradas inconstitucionais ou o artigo inconstitucional. Artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz que, salvo disposição em contrário, é na própria lei que entra em vigor. A lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Nós vimos, por exemplo, essa lei aqui, 12.376, que não tinha vacatio legis. Ela ingressou, ela produziu efeitos imediatamente e não foi em 45 dias. O parágrafo 1º do artigo 1º diz que nos estados estrangeiros fora do Brasil, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, quando tem tratado, por exemplo, ela começa 3 meses depois de oficialmente publicada. Foi publicado aqui no Brasil, quando os estados estrangeiros têm aí acordos com o Brasil, lá fora começa 3 meses depois. Parágrafo 3º diz que, se antes de entrar a lei em vigor, quando é que a lei entra em vigor mesmo? Depois da vacatio legis, se tiver vacatio legis. Então, antes dela entrar em vigor, se ocorrer nova publicação do seu texto destinado à correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos começa a correr da nova publicação. Se ocorrer alguma publicação no período da vacatio legis, né? Agora, se a lei já entrou em vigor, parágrafo 4º, as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Como é que corrige o texto de uma lei? Só com uma lei nova. Parágrafo 3º é antes da vacatio legis. Depois da vacatio legis, só com a lei nova. Uma lei só é modificada ou revogada por outra lei, depois que ela entrou em vigor. Antes de entrar em vigor, aí sim poderia ter correções. Assim como está certo também pronunciar vacatio, porque é uma lei morta, né? Latim é lei morta. Pode pronunciar das duas formas. Artigo seguinte, artigo 2º. Não se destinando à vigência temporária da lei, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. E as formas de revogação? A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare. Tem aqui a revogação expressa, ou quando seja com ela incompatível ou regule inteiramente a matéria que tratava a lei anterior. Essa parte é da revogação tácita. Não está escrito, mas a lei nova é contrária à lei antiga. E aí uma questão importante, hein? Se tiver uma lei nova que trata do mesmo assunto, mas não é de forma contrária, ela apenas está estabelecendo novas regras e não está modificando nem revogando a lei anterior. Então, se trata do mesmo assunto, mas com coisas novas, com informações novas, ela não revoga. Não revoga, nem modifica. O parágrafo 3º, vamos pular, porque aqui fala da repristinação. E vamos aqui seguir. Artigo 3º diz que ninguém pode se excusar, alegando que não conhece a lei. Então, ninguém pode deixar de cumprir a lei alegando que não a conhece. Essa é a regra geral. Tem algumas exceções, mas essa é a regra geral. No caso da lei omissa, tem analogia, né? Então o juiz decide conforme a analogia. A analogia pode ser a outra lei ou aos princípios, está aqui no final, e também aplica-se
a interpretação do costume de cada local para o juiz decidir. O 5º fala que a lei atenderá aos fins sociais e ao bem comum. E o artigo 6º é aquele que trata da irretroatividade das leis. Falando do ato jurídico perfeito, é o que já foi consumado durante a vigência da lei. Os direitos adquiridos são aqueles que o titular pode exercer. Então, se alguém pode exercer, significa que ele adquiriu o direito. Se ele não pode exercer, não tem direito adquirido e tem expectativa de direito. E o parágrafo 3º do artigo 6º fala da coisa julgada, que é a decisão que não cabe mais recurso. Vamos ver o videozinho, então, da vigência da lei e depois falamos da repristinação. Na próxima aula falamos sobre a repristinação.